botando medo. Eu vou, ó, pera um pouquinho. Eu vou me enfiar embaixo da mesa, peraí. Manda voltar o avião. Ó, pera um pouquinho. Manda voltar. Vou me enfiar embaixo da mesa aqui, porque eu não tô aguentando, não. É muita pressão. É muita pressão, é muito medo. É muito medo. Zinho, o piloto fez assim, ó. O piloto do avião lá, ó. O piloto do avião puxou o freio de mão assim, ó, esterçou e tá... O piloto sumiu. Fez assim, ó. Zinho, canta o samba enredo aí, Zinho, pra dar uma equilibrada. Sonhar não Posso sair custa daqui, não? nada. Peraí, peraí. Se o meu sonho é posso tão sair daqui, não? real. Peraí. Vou terminar. Peraí. Vamos por partes. Peraí. Fala, Facincani. Agora eu vou terminar e aí Volta, vocês Vou levantar, hein? O que eu vou dizer é o seguinte. Pô, vou me Não esconder, é cara. medo do Bayern. O Palmeiras tem que fazer a parte dele no domingo. Domingo contra o Tigres e o San. Que o Palmeiras é o favorito. Ele tem que fazer a parte dele. O dever de casa, que é o sul-americano mais forte chegar à final. No jogo contra o Bayern, jogar leve. Jogar sem esse peso. Porque até agora o Palmeiras veio numa caminhada pesada. Jogos decisivos, impondo o seu favoritismo em alguns momentos, sentindo dificuldade contra a River, a final contra o Santos truncada. E o Palmeiras sabe que o Bayern é lógico que é muito mais forte. Então, às vezes, num jogo desse, diferente do que foi em 99, que era pau a pau, que também o Palmeiras tinha que entrar com essa responsabilidade de favorito, o Palmeiras dessa vez não será favorito. E talvez essa leveza de jogar contra um time melhor, contra um time que já tá no chamado já ganhou, que vem com a obrigação de título, isso pode fazer com que o Palmeiras faça um jogo surpreendente. Não seria impossível isso, não. Calmou, Pascoal? Por que você não concorda com ele, Pascoal? Por que você saiu aí? Não, mas eu quase me enfiei embaixo da mesa, literalmente. Eu me enfiei embaixo da mesa aqui, porque é o seguinte, nem jogou, já tá botando esse baita medo na torcida. Não jogou. Não entrou em campo. Vai jogar contra o Tigres. O Tigres tem um bom time? Claro que o Tigres tem um bom time. Claro, tem um treinador, o brasileiro Ferretti, que está lá há 10 anos. O Tigres tem o Gignac, jogador de Copa do Mundo. Centroavante que ganha $1 milhão por mês. Todo mês, há 5 anos, ele ganha $1 milhão. E em 5 anos ele fez 145 gols com a camisa do Tigres. E é um cara que é muito respeitado no futebol. Ô, Pascoal, e agora você tá me botando medo no México também, Não, aí eu tô entrando embaixo da mesa agora. Não, eu tô dizendo pra você. Peraí, mas eu não tô tô falando do time. Dá pra me tirar desse programa? É bom, o time... Primeiro jogo, o senhor entrou embaixo da mesa e agora o senhor tá falando que o Tigres é mais forte que o Bayern. Só para dizer assim, nada. o meu respeito ao Tigres, que tem jogadores da seleção do México, jogadores da seleção da Argentina, eu respeito o Tigres. Mas não dá para imaginar, com todo respeito, que o Palmeiras não vai fazer a partida decisiva contra o Bayern de Munique. É difícil contra o Tigres? Mas eu não consigo imaginar elencando essas situações do time do time mexicano, do Tigres, e eu não acredito que o Palmeiras não vá à final. Eu não acredito. Eu não acredito que o Palmeiras terá aquela tiriça, aquele impaludismo, aquele amarelão do Lucas Lima ontem no jogo com o Botafogo. Perdeu a bola para um garoto de 16 anos. O cara deu um tranquinho nele, menino de 16 anos, deu um tranquinho. Pô, tá de brincadeira. Não vai ter essa preguiça para jogar. É uma vergonha. Os caras do Palmeiras sabem que esse é o jogo contra o Tigres, é o jogo. Então eu acho que o Palmeiras... Eu fico impactado com as palavras o Felipe Facincani, ele é bom, ele fala muito bem, né? Ele é um cara que tem uma eloquência. Então a gente tem que prestar atenção no que ele está dizendo, mas eu não acredito que o Palmeiras não vai jogar contra o Bayern, com todo respeito. Você acredita ou não, Celso? Eu acho que o Palmeiras tem a pior... Quer dizer, considerando que o Tigres tire o Santos. Hyundai também, né? Que eu acho que é a lógica. Eu acho que o Palmeiras tem a pior parada em semifinal que um brasileiro já teve, se pegar o Tigres. O Tigres é um clube em investimento, em jogadores que tem, né? O Pascoal citou o Gignac, francês, mas tem muito jogador conhecido da gente, tem o Rafael Carioca, tem o Nico Lopes que jogava no Inter até outro dia. Então, se não é melhor que o Palmeiras, tão pior também não é. Outros brasileiros sofreram muito. Viu, professor? Não tá, mas está dentro do elenco, né? Ele tá com o Covid-19 e não viajou. Ótimo, sorte do Palmeiras, então é um a menos. Mas são jogadores conhecidos, né? São jogadores que a gente conhece. Tem o Salcedo, que é da seleção mexicana, tem o trabalho do Tuca, que é até no site da ESPN, a matéria chama ele de Ferguson brasileiro, né?
não só pelo que fez no Tigres, mas também nos outros times mexicanos. Então é um time de estrutura muito parecida com a do futebol brasileiro. A gente não teve isso em outras semifinais. O Corinthians passou pelo Al-Ahly e sofreu muito por questão de nervosismo, um nervosismo que pegou também o São Paulo, pegou o próprio Inter em outras semifinais, mas eu acho que é a primeira vez, se passar o Tigres, é a primeira vez que é um time mais ou menos à altura do campeão da Libertadores. Quando os mexicanos jogavam a Libertadores, eles eram uma força potencial, talvez a terceira, depois de argentinos e brasileiros. Chegavam em finais. Nunca houve isso em uma semifinal. Então, para azar do Palmeiras, também tem essa perspectiva extra. Além da questão do Bayern, que é uma coisa... Mas eu estou com o samba enredo do Zinho. Sonhar não custa nada. E eu acho que não pode ficar também só no sonhar. Tem que tentar jogar o jogo. Se mostrar presente. Acho que é possível o Palmeiras fazer isso. O Palmeiras não é o pior time do mundo. A gente sabe que tem essa diferença em relação aos europeus, mas tem que ir para o jogo. Vamos jogar o jogo. Talvez não tão de efeito aberto. É isso aí, professor. Mas vamos jogar, vamos sentir o jogo. Não, vamos pro jogo não. O Flamengo levou um jogo para prorrogação na última. Pouca gente lembra disso. O Liverpool precisou ganhar na prorrogação. Ah, por isso, por aquilo, não importa. O Palmeiras tem todo o direito de, mais do que sonhar, de tentar. O Palmeiras tem que tentar. Sonhar e tentar, sim. Ozinho, você cantou aí, pode cantar de novo, você falou que sonhar não custa nada e que esse sonho é tão real, mas é tão real? Não, se o meu sonho é tão real, né? É real porque está chegando lá, né? O avião, vocês mostraram aí no mapa, né? Tá chegando ali, né? Tá quase chegando no Catar. Então, o Palmeiras, com mérito, né, chegou a essa decisão do Mundial. Então, é uma coisa real, você está lá. Uma coisa é você ainda está caminhando, ainda está buscando numa Libertadores, aí está distante, né? Palmeiras é o campeão da Libertadores, é o bicampeão da Libertadores. E muita gente falou que o Palmeiras também foi campeão, mas teve um caminho bem fácil, né? Bem tranquilo, só foi pegar um time forte na semifinal, sofreu para chegar na final, e aí pegou o poderoso Santos, né? O duelo dos brasileiros. Então, agora tem que sonhar mesmo. E está real porque o Palmeiras está no Mundial. E outra coisa, o caminho foi fácil na Libertadores, então agora ninguém vai poder mais falar, né? Porque, como o professor falou, é a semifinal mais difícil de um brasileiro. E eu concordo. Para mim, antes de pensar lá na final, tem que se concentrar, tem que estudar muito bem os possíveis adversários. A gente está falando muito do Tigre, né? Mas tem o Santos também. Mas assim, a gente está pensando, o Tigre passando. Acho que é um adversário dificílimo. E aí eu concordo com o Facincani, vamos dizer assim, não no que ele falou, se não ganhar o Mundial vai virar meme. Se não passar na semifinal, pode virar meme. Porque mas era isso que eu tava falando, Zinho. Que o Pascoal Mazembe do Inter. O Pascoal cortou tudo. Mazembe, que diabo do Inter. O senhor cortou o que eu tava falando. Eu que sou o culpado. Vou deixar bem claro de novo. O senhor saiu cortando tudo, pareceu maluco. O que eu disse é o seguinte, se o Palmeiras não ganhar a semifinal, ele viraria meme. Depois, o que vier é lucro. Tá. A obrigatoriedade do Palmeiras... Bom. Mudou. Vê como ele é bom com as frases, cara. Vê como ele é bom com as palavras. Ele dá um devorteio na gente. É bom, cara. Não, é que o senhor se empolgou. O senhor ligou o turbo antes. Aí queimou a largada. Eu me assustei. Não é que eu me empolguei, eu me assustei. Eu tô aqui ouvindo o VAR. O VAR checou lá, nem precisa me chamar no monitor, mas o VAR checou e disse que o Facincani tem razão. Ele falou que viraria meme se perdesse, foi checado pelo VAR, tá? Eu confio aqui no VAR, não preciso nem ir pro monitor. O Pascoal tá parecendo aqui, o Ricardo Marques Ribeiro. Não é interpretativo. O Pascoal pareceu o Ricardo Marques Ribeiro. Ela saiu ali, dando chilique, pô. Que isso? Mas olha... Agora, vocês estão falando aí de dificuldade... Elzinho, só uma coisa que eu quero que você comente também.
Primeiro vamos ver esses brasileiros recentemente no Mundial, os adversários, e depois vou pôr aspas aqui de um importante e ilustre comentarista, colunista, e quero ver se vocês concordam com ele ou não, viu, Celso? Bom, então vamos ver, ó. O Corinthians foi campeão sobre o Chelsea, o Galo foi eliminado na semi, o São Lourenço perdeu para o Real, aí o River perdeu para o Barcelona, o Atlético Nacional foi eliminado na semi, o Grêmio perdeu para o Real, o River foi eliminado na semi, e o Flamengo, no jogo que vocês falaram, foi só na prorrogação, mas perdeu para o Liverpool. E aí, o Tostão escreveu o seguinte sobre o Palmeiras. O professor até falou assim, tem que sair, vamos jogar, vamos ver o que dá, e eu quero que vocês avaliem a análise do que o Tostão fez. Vamos ver? Aí. Cada técnico tem seu estilo. Palmeiras, dirigido pelo Abel Ferreira, discípulo de Mourinho, a quem elogia muito, sabe executar bem o que planeja e mudar o modo de jogar de acordo com o adversário. O time usa demais a marcação recuada e as bolas longas. Nem sempre dá certo. E aí ele continuou e falou o seguinte, Zinho. Como o Bayern de Munique, provável adversário na final do Mundial, joga com zagueiros bastante adiantados, quem sabe uma bola longa resulta em gol? Foi o que falou o Tostão. O que você acha, Zinho? Eu acho que assim, o Tostão sempre, né, nosso ídolo, ele faz as colocações perfeitas. Assim, se a gente for lembrar a final da Libertadores agora, né, foi uma bola longa do Danilo para o Rony, e o Rony faz aquele cruzamento, né? Duas jogadas de bolas mais longas para sair o gol que decidiu a Libertadores. O Palmeiras tem essa característica, sim. É um time muito compacto, se fecha muito bem, se organiza muito bem na marcação e tem esses bons passes longos, né? Sai do Danilo, às vezes sai do Menino, né? O Felipe Melo, quando está jogando. E tem as opções ofensivas, né? Os jogadores de velocidade. Pode ser uma arma, pode ser sim uma estratégia para o Palmeiras tentar surpreender caso chegue na final contra o Bayern. Como eu falei, eu estava falando no meu raciocínio, o Palmeiras tem que desfrutar esse momento, está na decisão. Tira essa coisa da pressão, que tem os memes, que tem a coisa dos secadores, a brincadeira entre os torcedores, que é saudável, mas os jogadores desfrutarem esse momento, estão no Mundial, tem um time bom, tem um elenco bom, mas passa muito por essa semifinal. Acho que o jogo da semifinal é o jogo-chave, né? Aí sim, né, cair numa semifinal poderia ser, essa coisa do meme poderia ser aumentada, mas passando pela semifinal, se vem o Bayern, é o favorito, é o grande time do momento, e aí o Abel Ferreira, ele sabe estudar bem estratégias para tentar surpreender, e é possível. O favoritaço é o Bayern, eu também concordo. Mas o Palmeiras tem que desfrutar esse momento. Ô, professor, quando o Flamengo foi jogar a final ali com o Liverpool, você lembra que a gente passou dias discutindo o seguinte? Muito. O Flamengo precisa mudar o seu jeito de jogar ou joga da mesma maneira? A gente discutiu muito isso. Em cima do que o Tostão falou, a gente imagina que o Palmeiras não vai precisar mudar o jeito de jogar. Se vai ser suficiente ou não é outra história. Mas a questão de mudar a maneira de jogar parece que não vai ser discutida aqui. Não vai. Quer dizer, a gente já está falando do Bayern, né? Vamos considerar uma hipotética final com o Bayern. Sempre tem essa questão que a gente colocou aí no meio do caminho. Mas talvez essa seja uma diferença do Palmeiras em relação a outros brasileiros, né? O Santos, lembra do Santos, a história do Santos querer mudar o jeito de jogar contra o Barcelona e também o Muricy ser muito criticado por isso, porque abriu, porque quis mexer no jeito que jogava. O Palmeiras, como levantou bem o Tostão, e aliás, mais do que zagueiros adiantados, o Bayern joga até com o goleiro adiantado, né? O Bayern tem essa característica. Talvez seja ali uma brecha. Mas é muito do que diz o dia do jogo, né, Bruno? Mesmo essa questão do Palmeiras segurar para ir. Se ele segurar e o Bayern não arranjar brecha, conforme o tempo passa, o Palmeiras vai ganhando mais chances. Se não, se entra a primeira bola, pode virar o fio. Eu lembro, Corinthians e Chelsea, que foi a última vitória de um sul-americano, o Corinthians correu risco naquele jogo do começo ao fim.
E a bola não entrava. Fernando Torres talvez tenha sido um dos melhores jogadores do Corinthians naquele dia, porque o que ele perdeu de gol, tem uma que o Cássio cai sentado em cima da bola logo no começo. Se entra aquela bola, a história talvez fosse totalmente outra. Agora, o que precisa é dizer presente no jogo. E eu acho que isso o Palmeiras vai saber fazer. Quando a gente conversa com o pessoal lá de 2012, o Paulo André principalmente falava isso, que eles assistiram ao primeiro jogo do Chelsea contra o Monterrey, que o Chelsea ganha, acho que de 3, e eles comentam, o Tite e o Paulo André falam, olha, a única coisa que a gente não pode fazer é ficar esperando o mundo acabar em barranco, porque eles vão ganhar da gente. Então mostrar, ainda que em estocadas, os brasileiros mais bem-sucedidos, por mais que tenham tomado sufoco, o São Paulo estocou com o Mineiro e faturou. O Inter estocou com o Gabiru, e faturou contra um Barcelona que parecia, eu acho que até mais invencível que esse Bayern. Ontem a gente fez o ranking e o Barcelona foi considerado ali, fora o Barcelonão que ganhou do Santos, mas também aquele Barcelona de 2006, ninguém esperava a vitória do Inter. Então é possível sim, o Palmeiras tem que ir, tem que mostrar o futebol, porque tem futebol. Tem futebol, a gente não está falando de uma desproporção, a gente está falando de uma desproporção muito mais financeira do que técnica, do que de ideia de jogo. Ah, não, mas acho que tem essa. O Brasil. Sim, não, mas tem essa também, né? Não, tem também, mas por causa da questão financeira. Claro. Os grandes ídolos dos europeus são daqui. O trio MSN do Barcelona era um uruguaio, um argentino e um brasileiro. Então, em termos de cultura de futebol, a gente não deve nada.